Bom dia, alunos, tudo bom com vocês? Hoje aqui então, dia 12/8, mais uma aula de Matemática 3, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre equações trigonométricas. Já estamos entrando aí, então, na última unidade dessa apostila, né? Então, 3 apostilas, da apostila 1, então, a gente já está terminando a parte de Matemática 3, certo? É a última unidade, unidade 7. Gente, resumindo bem para vocês, essa unidade não vai ter nada de novo. Vai ter a definição, né, mais ou menos, de como é um conjunto solução, né? Tem duas formas de colocar ele, porém isso é algo extremamente simples, vocês não vão aprender nada a não ser a notação que a gente vai utilizar, e talvez até mesmo vocês já tiveram uma ajudinha com o professor Rafael lá em Matemática 1 no começo desse ano. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar coisas que a gente aprendeu durante o ano inteiro, coisas que a gente aprendeu, coisa de seno de 2x, cosseno ao quadrado, todas essas coisas, a gente vai juntar tudo isso em algumas equações, e a gente vai ter que resolver essas equações. Então, por exemplo, vai ser cosseno ao quadrado mais tangente de 2x menos cosseno de x. E daí a gente vai ter que resolver e achar um valor para x que satisfaça isso. E daí a gente utiliza tudo que aprendeu durante esse ano, certo? É algo extremamente tranquilo, a gente, né, não vai ter nada de novo, porém é um pouquinho complicado às vezes na hora da gente ir montando as equações, na hora da gente ir resolvendo, fazendo todos os passo a passo, certo? E é isso que a gente vai priorizar então nessa unidade. Ela vai ter bastante exercício resolvido, vai ter um pouquinho menos dessa parte teórica, né? Provavelmente vai ter só essa parte desse quadro de aula teórica e o resto vai ser mais exercício, porque por mais que a gente já saiba, é muito importante praticar, porque isso vai ser um pouquinho difícil se a gente não praticar, certo? Então, nessa parte que eu vou mostrar agora para vocês, vou começar falando sobre o conjunto solução, que é aquilo que eu falei que teria de um pouco diferente, que talvez vocês já até aprenderam com o professor Rafael. Mas, vai ter duas maneiras da gente representar, que vai ser essa, conjunto solução. E daí a gente vai fazer através da regra ou apenas mostrando os nossos elementos. Como assim, pessoal? O que é o conjunto solução? Vão ser todos os valores que vão ser a solução daquela equação. Então, no nosso caso, né, a gente trabalha seno, cosseno, tangente, às vezes igual. Seno de meio. Vai ter vários valores que vai ter que se a gente fizer o seno desses valores, vai ser igual a meio. Então, vão ser várias soluções. Não vai ser um resultado só igual a 4, por exemplo. Então, a gente vai ter que colocar um conjunto mostrando todas essas soluções. E qual que vai ser a ideia de mostrar por regra? A gente vai literalmente ditar a regra. Normalmente é para quando o conjunto é maior, são muitos números, ou o conjunto é infinito, que a gente usa bastante também, que vai ser o quê? A gente coloca esse Szinho representando o conjunto solução, Szinho, né, representa o conjunto, igual, e daí aqui a gente coloca o conjunto. Como que a gente vai fazer da forma de regra? A gente coloca x pertence aos reais, porque a gente tem que deixar claro, né, porque às vezes o x pode ser um número complexo que iria partir para a unidade imaginária, já é outra coisa que vocês provavelmente vão aprender depois em outra frente, ou talvez até mesmo na frente 3, mas não agora. Então, x pertence aos reais, porque vai sempre pertencer aos reais. Tudo que a gente fez até agora é números reais, nunca vai ser número complexo, tudo bem? Então, x pertence aos reais, de tal forma que, aliás, vamos só relembrar, x, esse ezinho, relembra, pertence. E esse Rzinho aqui, né, com um tracinho extra aqui, quer dizer reais. X pertence ao conjunto dos números reais. Tá ok? E daí aqui a gente coloca a regra. Vocês vão entender já, eu não vou colocar nenhuma regra, não vou mostrar nenhuma para não ficar um pouquinho difícil para vocês. Porém, a gente vai colocar a regra que vai ditar quais vão ser as possíveis soluções. Ou daí a gente coloca aqui o símbolo de conjunto solução, é igual a, e daí a gente só abre e coloca os elementos que são as soluções. Então, por exemplo, a solução desse exercício pode ser tanto π sobre 2, tanto 0, quanto π sobre 3. E daí a gente só abre colchetes, chaves, né? Coloca as nossas chaves, aí abre e coloca π sobre 2, vírgula, 0, vírgula, π sobre 3. A gente separa com vírgula e fecha o conjunto de solução. Simples, coloca ali dentro todas as soluções literalmente e acabou, e só fecha. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, e aliás a gente vai resolvendo com um conjunto de solução mostrando pela forma de regra, que daí fica mais claro para vocês. Seno x é igual a raiz de 3 sobre 2. Lembra que se você olhar na nossa tabelinha do começo do ano, que valor de x que vai ter o seno como sendo raiz de 3 sobre 2? Ou seja, quando que o x
que número que a gente substituir aqui no lugar do x vai ter esse resultado para o seno dele. A gente viu na nossa tabelinha que é igual a 60 graus. Que agora a gente está trabalhando bem mais com radianos, não sei se vocês já perceberam, porém a gente vai precisar trabalhar muito mais com radianos, muito mesmo. Então se você ainda está com dificuldade nessa parte, vai ver bastante radianos, como fazer a conversão rápida, porque isso vai ser importante. Mas enfim, aqui seria 60 graus. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que convertendo para radianos, seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Π sobre 3... que é mais ou menos, ó, considerando que aqui é a origem da circunferência, vai ser este arco aqui, tudo bem? Vai ser essa angulação aqui, ó, certo? Vou colocar aqui bem pequenininho. Ou pode ser que a gente viu depois, quando a gente traz esse seno e cosseno para todo o nosso primeiro quadrante, todo o nosso ciclo trigonométrico, que o seno de 120, que é esse aqui, ó, cobriria toda essa parte aqui, certo? 120, que convertendo também é 2π sobre 3 em radianos, então, ó, 60π sobre 3, 120, 2π sobre 3, a gente viu que o seno dele também vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, vai ter essas duas soluções, vai ter tanto π sobre 3, tanto 2π sobre 3. Porém, o que vai acontecer? Lembra que a gente aprendeu sobre arcos côngruos? E um arco côngruo tem o quê? Toda vez que, por exemplo, aqui no nosso caso, né, é 60. Todo arco côngruo a 60, aliás, π sobre 3, todo arco côngruo a π sobre 3 vai ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente que ele. Por quê? Ele vai parar sempre no mesmo ponto aqui. Então vai ter mais ou menos, vai ter exatamente os mesmos valores, aliás. E como que a gente vai representar cada um deles? Porque a gente vai precisar fazer isso tanto para 60 graus, representar todos os arcos côngruos a 60 e todos os arcos côngruos a 120 graus. E daí a gente usa a forma de regra. Ó. Conjunto de solução é igual, x pertence aos reais, não tem nenhuma restrição, ele não fala x vai ter que pertencer aos naturais ou algo assim, então a gente coloca o conjunto dos reais mesmo. De tal forma que, normalmente esse tracinho ou uma barrinha vai ser de tal forma que ou tal que. X é igual a π sobre 3. Então, π sobre 3, aliás, aqui ó, x é igual a π sobre 3, pode ser que seja π sobre 3 ou 2π sobre 3. π sobre 3 mais 2kπ. O que vai servir esse 2kπ? Vou até marcar aqui, ó. O π sobre 3, para vocês conseguirem identificar aqui, ó, ele está de azulzinho, vou marcar ele aqui de azulzinho também. O que vai ser esse 2kπ radianos aqui, ó? Quando a gente tem 2π radianos, sem esse k do meio, 2π radianos é uma volta inteira, certo? É a mesma coisa que 360 graus, é uma volta inteira. O que é esse kzinho? Ele vai ser um número inteiro, ó. Ele fala aqui no final, k pertence ao conjunto dos inteiros, k é um número inteiro. O que vai acontecer? Por exemplo, ele parou aqui, tá? E se o k for igual a 1, né? Porque é só números inteiros, vai ficar igual 2kπ, não, vai ficar igual a 2π radianos. Então, vai dar mais uma volta. E se esse k for igual a 2, vai ficar 4π radianos, vai ser igual a 2 voltas. Se ele colocar 3, vai ser 3 vezes 2 igual a 6 π radianos, então vai ser mais 3 voltas aqui, mas sempre vai parar no mesmo lugar. E é assim que a gente vai utilizar para representar todos os arcos côngruos aqui, ó. X ele vai ser igual a π sobre 3, então ele anda até o π sobre 3, e daí depois disso, ó, ele adiciona voltas para que a gente fique aqui. E lembrando que zero também está incluído nesses inteiros, então quando aqui for zero, vai ficar só π sobre 3 aqui na soma, que vai ser só esse ângulo. E assim a gente vai fazer também com o 2π sobre 3. Aqui é vermelhinho, certo? Marquei aqui de vermelhinho. O que vai acontecer? X igual a 2π sobre 3 mais 2kπ radianos. O que vai acontecer? Quando esse k for igual a zero, vai ficar isso aqui, ó, 2π sobre 3. Tá valendo? O valor tá certo. E se for igual a 1, vai ficar 2π radianos. 2π sobre 3 mais 2π radianos. Então vai vir aqui, ó, 2π sobre 3 mais 2π radianos. Uma volta completa. E se for 2 aqui, vai ser 2 voltas completas. E se for 3, 3 voltas completas. Mas vai parar sempre no mesmo lugar. Ou seja, o cosseno e o seno vão ser os mesmos. E vai estar valendo essa nossa aplicação.
É isso que eu tinha para mostrar para vocês de novo, né? É que vocês só tinham que compreender esse conceito, porém isso não é muito novo para a gente, não. E a gente só vai precisar agora trabalhar, ele vai dar algumas equações, né? Lógico que ele não vai dar seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, eu peguei uns mais básicos que a gente tinha. Ele vai dar coisa ao quadrado, vai dar seno de 2x, cosseno de 2x, e a gente vai trabalhar e colocar dessa forma aqui, ó, do conjunto solução, seja dessa forma aqui, ou seja apenas mostrando os elementos, certo?